Na aula anterior, nós falamos sobre regência verbal. Regência, reger o verbo. Agora, falaremos sobre regência nominal. Lembrando que sempre quando falamos de nome, nome ele pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, ok? Então, o que é regência nominal? Regência nominal é um nome da relação existente entre um nome, como eu havia falado, substantivo, adjetivo ou também um advérbio, e os termos regidos por esse nome. Essa relação é sempre indeterminada por uma preposição. Relembrando, para quem não lembra, então, o que é preposição, nós temos aí uma videoaula sobre preposição. Vou colocar agora aqui um slide para vocês. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, trás. Ok? Agora é o seguinte, nós agora vamos fazer uma atividade lúdica para que vocês possam entender sobre a regência. Eu peguei aqui 3 bonequinhos do meu filho, conhecidos por vocês. Este aqui é o Cascão. Este é o Cebolinha. Eu não tinha um outro, né, dessa mesma turma da Mônica. Eu peguei aqui o Hulk. Nada a ver, né? Mas vamos lá. O que eu vou ensinar agora para vocês? Deixa eu botar aqui. Olhem só. Eu tenho aqui o Cascão e eu tenho aqui o Cebolinha. Um está do lado do outro. Às vezes, aqui no meio, o Hulk vai estar aqui. Vamos agora denominar o Hulk como a minha preposição. Aqui, o meu verbo. E aqui, o complemento, o restinho da minha frase. Então, vamos lá. Se eu tenho um verbo, e se o verbo precisa de uma preposição, eu coloco aqui. Agora, é isso que eu quero mostrar para vocês. Existem verbos que não precisam de preposição. Eles não são regidos de preposição. Digamos que o Cebolinha queira chegar perto do Cascão, rapidinho. Olha só, ele só faz isso aqui, ó. E agora, se o Hulk estiver aqui no meio, ele vai ter que dar a volta para chegar até aqui no Cascão. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque existe o meu verbo, o meu objeto direto e o meu objeto indireto. Esta é uma aula anterior, eu só estou relembrando vocês. Porque algumas vezes vai aparecer, tanto nesta aula como na aula anterior, objeto direto e objeto indireto, ou verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. O que isso significa? Quando ele é direto, eu não preciso da preposição. Quando ele é indireto, quando ele exige a preposição, eu tenho aqui o meu Hulk aqui no meio. Ok? Então vamos lá, voltando aqui para nossa aula. No estudo da regência nominal, é preciso levar em conta que vários nomes apresentam exatamente o mesmo regime dos verbos e que derivam. Conhecer o regime de um verbo significa, nesses casos, conhecer o regime dos nomes cognatos. Vou dar um exemplo para vocês possam entender. Verbo obedecer é o meu verbo obedecer. E os nomes correspondentes, todos regem um complemento introduzidos pela preposição a. Olha só, essa frase que a gente já vai pegar meus bonequinhos novamente. Obedecer a algo, obedecer a alguém. Então vamos lá, vamos voltar aqui para o meu Cebolinha. O meu Cebolinha é o meu verbo obedecer, ok? Então eu tenho aqui a minha preposição a. Para o Cebolinha chegar até o Cascão, ele tem que usar a minha preposição a. Então vamos agora ao exemplo ali. Obedecer a algo, obedecer a alguém. Obediente a algo, obediente a alguém. Então, se eu quero falar que eu quero obedecer ao professor, eu tenho que usar esse a. Eu não posso dizer obedecer no professor. Não, tem que ser o a. Mas, professora, você falou agora ao. Claro,
Porque quem obedece, obedece a. E por que o o? Do o professor, é masculino. Então, eu junto e dá ao professor. Vamos supor que fosse obedecer à professora. Mas, professora, agora você falou um A. Pois é, mas esse A é craseado. E o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês? Lembrando que a aula anterior era regência verbal. Eu estou retomando a aula anterior. Porém, eu estou dizendo para vocês que os nomes correspondentes, obedecer, obediente. Obediente é o meu substantivo. Fechou? Agora, aqui alguns exemplos de substantivos, tá? Eu peguei esses, porque eu vou dar para vocês também nos slides, porque as atividades que vocês farão são em cima desses slides, certo? Então, eu quis trazer esses substantivos, porque eu sei que está no exercício que eu passei para vocês, ok? Se eu fosse dar aqui todas as regências, seriam imensas. Seriam várias, mas eu então escolhi algumas. Admiração a. Então quem admira, admira a. Ou admiração por. Admiração por um pôr do sol. Admiração a alguém. Devoção a. Devoção para. Vamos ver agora mais de pertinho esta tabela. Aversão, doutor. Muito interessante essa palavra, doutor em, não é doutor na, né? Muita gente fala isso. Obediência, que a gente acabou de falar, bacharel, horror, proeminência, capacidade, incapacidade, respeito. Olhem só que interessante. Respeito a alguém, respeito com alguém, respeito para com alguém. Lembrando que algumas palavrinhas, elas pedem mais de uma, estou usando o Hulk aqui para vocês lembrarem que é a preposição. Então, algumas palavras, elas pedem mais de uma preposição. Aí fica fácil, né? A gente pode usar uma, ou outra, ok? Outra tabelinha, então, ó, agora dos adjetivos: acessíveis, acostumado, agradável, alheio, entendido, necessário, nocivo, paralelo e entre outros. Apto, favorável, prestes. Aí, essa tabelinha eu vou deixar então em anexo com vocês. Porque agora eu quero fazer uma atividade com vocês. Vamos lá? Olhem só a atividade. Diante das orações, lembrando que a gente já comentou que são orações, né? As orações, elas têm verbos. Vocês estão notando que sempre uma aula puxa outra? É muito interessante. O legal agora dessas poucas coisas legais no momento que nós estamos vivendo, né? Mas uma das coisas mais interessantes é que vocês têm acesso às aulas que estão aí gravadas e vocês podem ter acesso a relembrar. A língua portuguesa é sempre uma escadinha, né? Não conseguiu passar essa escadinha? Pode voltar. Vamos voltar para a nossa atividade. Diante das orações que seguem, analise-as e indique aquela que não se adequa ao uso da preposição a. Olhem só, a que não vai usar a preposição a. Na dúvida, nós podemos ir lá, dar uma olhadinha e olhar na tabela, ok? Mas então tá. Essa canção é agradável? Em alma, a alma, para a alma, com a alma? Eu acho que pede a, né? A alma. O respeito é essencial? A boa convivência. Mostraram-se indiferentes a tudo. O filme é proibido. Menores de 18 anos, então o filme é proibido. A menores de 18 anos. Existem algumas regrinhas para a palavra proibido e proibida, tá? Futuramente aí eu vou dar uma aulinha para vocês, tá? Mas neste caso, como estou especificando, ela pede então a preposição a. Estou ávido. Agora, ávido a boas notícias, ávidos de boas notícias. Então aqui é a alternativa E.
Agora, vamos lá então mais uma atividade? Indique onde há erro de regência nominal. Olhem só essas frases. Ele é muito apegado em bens materiais. Estamos fartos de tantas promessas. Ela era suspeita de ter assaltado a loja. Ele era intransigente nesse ponto do regulamento. A confiança dos soldados no chefe era inabalável. E agora? Indique onde há erro de regência nominal. Ele é muito apegado a bens materiais. Professora, qual é o erro aqui? Então veja bem. Ele é muito apegado em. Quem é apegado a. E não em alguma coisa. É a alguma coisa. Então aqui, onde há erro da regência nominal é a letra A. Ok? Gente, eu sei que foi muito rápido. Eu sei que regência nominal não é fácil, não é. E para piorar ainda um pouquinho para vocês, nós iremos continuar, tá? Na próxima semana. Mas é isso mesmo, eu estou também, eu penso que vocês pelo menos entenderam o que é uma regência nominal e faltam ainda as regrinhas. E aí ficou para uma próxima videoaula, certo? Mas a gente vai fazer, tá? Façam aí com bastante atenção as atividades que eu programei para vocês. Um beijo!